Tá, ótimo. Obrigada, Charles. Desliga a câmera. Liga, né? Liga. Pronto, tá gravando. Boa tarde a todos e a todas, promotores de justiça, procuradores, servidores, estagiários do nosso Ministério Público do Estado do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa plataforma do Teams, do Ministério Público, para esse momento aqui de capacitação, cujo tema é o crime de violência psicológica na violência doméstica, aspectos jurídicos e psicológicos. O objetivo do nosso evento é exatamente promover uma explanação e fomentar o debate a respeito dos aspectos jurídicos e também dos aspectos psicológicos do novo crime de violência psicológica, trazido pela Lei 14.188, de 29 de julho de 2021. Esse evento faz também alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado, como sabemos, anualmente no dia 8 de março. Então, a gente está finalizando aqui o mês de março, mas não sem deixar marcado esse evento, essa videoconferência, essa palestra, com convidados muito especiais, né, para fazer alusão à passagem do Dia Internacional da Mulher. Né? Este evento é uma realização do Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, sempre com o apoio, importantíssimo apoio, imprescindível da nossa Escola Superior do Ministério Público. Já faço até meus agradecimentos aqui ao doutor Inés Romero, nosso diletíssimo diretor, que, por ocasião das minhas férias, deu início a todas as tratativas para que esse evento estivesse acontecendo agora. Então, eu quero fazer uma saudação especial aos integrantes aqui da nossa mesa virtual, que é o nosso diretor-geral da escola, doutor Inés Romero Vasconcelos, e os nossos convidados especiais, como eu já disse, doutora Rejane Jungblut Suxberger, doutora Paola Ludwig Salomão, que são, né, do Distrito Federal. Em breve irei apresentá-las mais propriamente. Quero saudar também os colegas aqui, a nossa prata da casa, colega Leonardo Marinho de Carvalho Chaves e a colega Roberta Coelho Maia Alves. Antes de passar já para o nosso momento, para iniciar realmente as nossas palestras, eu queria fazer só alguns lembretes, né, e pedidos acerca da dinâmica do nosso momento aqui, da nossa videoconferência. Nós teremos a oportunidade de fazer perguntas, né? Até para enriquecer o debate, né? Esse é um momento oportuno. Mas peço que os participantes o façam por meio do chat da nossa videoconferência. Quero lembrar também que coloquem seus nomes, aqueles que estão inscritos e que querem receber o certificado, coloquem seu nome no chat para que nós possamos, no momento oportuno, emitir o certificado. Há também um momento especial que nós teremos, por brinde da nossa palestrante, a doutora Rejane. Ela nos brindou com 2 obras escritas por ela, e nós iremos fazer o sorteio dessas obras. Então, quem tiver interessado, coloca seu nome, e a nossa equipe aqui do CEAF da escola vai fazer esse sorteio ao final e comunica, né, vai comunicar aos vencedores. As 2 obras sorteadas, eu vou aqui adiantar, se a doutora Regiane me permite, serão a primeira, Invisíveis Marias, História Além das 4 Paredes, e a segunda obra é Violência contra a Mulher e o Sistema de Justiça, Epistemologia Feminista em um Estudo de Caso. Quero pedir ainda aos queridos participantes que, se puderem manter suas câmeras, né, seus vídeos desligados e também o microfone desligado, para que nós possamos nos concentrar, né, nos palestrantes e nos debatedores. Então, peço que desliguem, e principalmente os microfones, e que, assim, a gente possa ter uma melhor concentração. Então, passarei agora a apresentação da nossa primeira palestrante, que é a doutora Rejane Jungblut Suxberger. Ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Master em Gênero e Igualdade pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. É mestra em Direito pelo Centro Universitário de Brasília,
doutoranda em Ciências Sociais na linha de Gênero e Igualdade pela Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha. E especialista em Ciências Criminais pela Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e tem experiência na área de direito, atuando principalmente nos seguintes temas: mulher, violência doméstica, gênero e poder judiciário. Então, a gente já pode ver que estamos mais precisamente com uma especialista na temática, não é isso, doutora Regiane? Então, com grande alegria e muita honra em tê-la aqui conosco, que lhe passo a palavra e a senhora tem 50 minutos para fazer a sua exposição. Fica à vontade. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Que bom estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar nesse estado, né? O estado da Maria da Penha, com pessoas sempre tão calorosas. Bom, eu preparei um PowerPoint aqui só para a gente ir seguindo. Dizem que o PowerPoint é mais para o palestrante, né, do que para as pessoas que estão assistindo. Vou só compartilhar com vocês. E eu vou pedir também qualquer coisa vocês para me dar um puxão de orelha em relação ao tempo. Está aparecendo aí, Luciana? O PowerPoint já apareceu, porque para mim não aparece, né? Apareceu, sim. Bom, antes de começar a falar sobre violência doméstica, é preciso que a gente fale sobre o processo histórico de violência contra a mulher no Brasil. Durante muito tempo isso foi chancelado pelo direito, então essa violência contra a mulher, ela foi normalizada não só pela sociedade, mas principalmente pelo direito. E aí eu sempre gosto de trazer alguns exemplos antes da gente entrar no tema propriamente dito. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal, todo mundo sabe, no período de 1532 a 1822, e nesse período vigia o Código Filipino. Nesse código, desde já, a mulher ela tinha o direito, o marido tinha o direito de matar a mulher adúltera ou suspeita. Era previsão também legal que o marido assassino ele somente fosse punido na hipótese dele matar o homem que tivesse um poder econômico superior ao dele, ou seja, se um peão, por exemplo, ele matasse o dono da fazenda que ele supunha que fosse amante daquela mulher, da mulher dele, nesse caso ele seria penado, uma pena isso porque ele era considerado a pessoa vítima, no caso o homem vítima, era uma pessoa de maior qualidade pelo poder econômico que ele tinha. E a pena era de 3 anos de desterro na África. Então, se ele conseguisse ir para a África, voltar, ele estaria sem problema nenhum, ele poderia cometer novo homicídio, e por assim, o feminicídio, que na época não existia, né? Mas matar a mulher nesse período. A mulher também era considerada propriedade do homem, primeiro era do pai, depois era do marido, ou na ausência do pai ou do marido, de qualquer homem da família, mas que tivesse uma idade superior à dela, ou às vezes, quando não tinha um homem que tivesse uma idade inferior, mas ele era dono dessa mulher. E existia, o código também previa punições para as mulheres que se rebelavam contra as formas de relação de gênero. Então, existia a previsão das mulheres apanharem com varas cravejadas de espinho, ou seja, as mulheres que se revoltavam com alguma situação dessas que era imposta a elas, os homens poderiam bater nessas mulheres com essas varas. Elas eram obrigadas a dormir em um relento, elas eram proibidas de comer por vários dias e também acontecia delas serem amarradas ao pé da cama, enquanto o marido ele se deitava com uma outra mulher, ou seja, ela era obrigada a presenciar essa relação sexual do marido com uma outra mulher. Em 1830 veio o Código Penal Brasileiro, e aí o homem não poderia mais matar a mulher, mas o homicídio ele era atenuado quando houvesse adultério da mulher. E o adultério ele era considerado um crime contra a segurança do Estado, civil e democrático. Eu cheguei a fazer uma pesquisa para verificar a questão das punições que existiam, as condenações que existiam, porque o adultério poderia ser cometido tanto pelo homem quanto pela mulher, mas não existe nem condenações nessa época de homens, só existiam condenações de mulheres, porque era necessário para o adultério e fosse comprovado que a mulher ela tinha
bastava que ela tivesse uma relação efêmera, um encontro casual, por exemplo, já poderia ser considerado adultério, e nesse caso poderia acontecer, essa mulher poderia ser morta e era atenuado pelo adultério, esse homicídio, ele era atenuado por esse adultério. Já pelo homem, ao contrário, não. O crime de adultério, ele só poderia se configurar crime de adultério para o homem se a mulher comprovasse que ele tinha uma relação duradoura com uma pessoa, constituísse família, ou seja, uma outra casa. Isso tudo porque já era incutido no nosso direito de que a traição era um direito do homem por questão da sua masculinidade, ou seja, as mulheres era necessário, era exigido esse recato social, elas estavam direcionadas somente a procriar, cuidar da família, serem fiéis, submissas, recolhidas, enquanto aos homens era dado toda essa oportunidade de ter quantas outras relações ele bem quisesse, bem entendesse. Até meados do século XX, para as mulheres de família rica, o casamento ele servia como um degrau de ascensão social, ao contrário das mulheres mais pobres, que elas trabalhavam muito, elas não estabeleciam relações formais com seus companheiros, até porque casar era muito caro, e não correspondiam, por isso elas não correspondiam aos ideais dominantes da delicadeza e de recato que era exigido das mulheres. E esse efeito da cultura machista, a gente observa que ele refletiu sobre os entendimentos judiciais. Até 2005, a gente vigiou no nosso Código Civil a figura da mulher honesta. Quem não lembra da figura da mulher honesta? E quem é a mulher honesta? E eu digo que a mulher honesta ela saiu dos códigos, mas ela não saiu do nosso imaginário social. A gente está sempre julgando uma mulher pelo modo de se vestir, pelo comportamento. Então, essa mulher, infelizmente, essa mulher honesta, essa figura, ela ainda continua muito enraizada na nossa sociedade. E também, por que não dizer, no nosso direito. A legítima defesa da honra também foi um elemento que foi presente até pouco tempo na nossa legislação. A excludente do casamento no caso de estupro, ou seja, havendo o estupro e o estuprador falando eu caso, acabava, não tinha nenhuma condenação, existia essa excludente. E até 2002, também nós tínhamos no nosso Código Civil a presença da mulher casada que era relativamente incapaz, ou seja, então, a mulher com 40 anos profissional, promotora, juíza, quem quer que seja, até 2012 não interessava, ela era considerada relativamente incapaz. Nos anos 70, os movimentos feministas eles intensificaram as denúncias com os casos de violência doméstica. Mas, em 30 de dezembro de 1976, ocorreu um evento que trouxe um debate em torno da violência vivenciada por tantas mulheres, que foi o assassinato da Ângela Diniz, pelo Dock Street. A Ângela Diniz, ela era uma socialite de Minas Gerais, ela era separada na época, tinha filhos, quando ela se separou, o marido não deixou ela permanecer com os filhos, e o Dock era considerado um playboy do Rio de Janeiro, e eles se conheceram. A Ângela e o Dock, eles conviveram por apenas 3 meses, e segundo o Ministério Público e a assistência da acusação que estiveram nesse processo, ele era considerado uma pessoa ciumenta, agressivo, violento, ele não trabalhava, ele não tinha endereço fixo, ele tinha vários relacionamentos com várias mulheres, vários filhos, dentro e fora do casamento, ele tinha problemas criminais na juventude, e ele, por ser uma pessoa bastante possessiva, ele não admitiu quando a Ângela o mandou sair de casa, após 3 meses de relacionamento, repito, e ele saiu, retornou minutos depois de ser supostamente colocado suas malas para dentro do carro, e com uma bereta, se eu não me engano, uma bereta 765, ele atirou diversas vezes no rosto e no crânio da Ângela. Na época, o Evandro Lins e Silva, ele assumiu a defesa do DOCA e ele se utilizou da legítima defesa da honra. Ele dizia que aquele feminicídio ele era um episódio individual de um casal que se desajustou e que chegou àquela desgraça de um crime, ou seja, ele justificava a morte daquela mulher com base na concepção de que muitos têm ainda de que a infidelidade do cônjuge é um insulto, é uma ofensa ao outro, é uma traição à fidelidade do outro. Essa posição machista levava a mulher a uma situação, ou seja, de objeto de coisa, ou seja, ela poderia ser morta em razão
dessa situação. Sustentava-se com toda tranquilidade essa tese, e aqui até eu convido vocês a buscar não só no passado, mas em decisões atuais, onde o comportamento da mulher ainda é motivo de julgamento, de justificativa para o cometimento de um crime doméstico. Não raras vezes eu ouvi muito isso dentro da sala de audiência, situações de que a justificativa de que pegou uma mensagem no telefone de uma outra pessoa, seguiu, viu na academia ela conversando com outra pessoa, viu ela dentro do carro na saída da faculdade. Então, infelizmente, ainda se justifica isso até hoje. Nesse processo, só para a título de curiosidade, né, foi aceito o excesso culposo na legítima defesa pelos jurados. O DOCA foi condenado a 2 anos de detenção com benefício de sursis. Todavia, o barulho feito pelas feministas da época com a campanha Quem Ama Não Mata conseguiu anular esse julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e aí sobreveio um novo júri que condenou o DOCA a 15 anos de prisão. Aqui é uma foto dos dois, ela era uma mulher muito bonita, e ele realmente fazendo jus à fama de playboy, vamos dizer assim. E aqui foi a foto que foi divulgada, quando ela foi morta. Na época, só também a título de curiosidade, eu sempre gosto de trazer essas foram várias frases que foram muito divulgadas na época, né? O Evandro Lins e Silva, ele dizia, e olha que o DOCA era um torrão de açúcar que todos o queriam, ou seja, então, assim, realmente ele era, assim, uma joia rara que todas as mulheres queriam. E, ao contrário, a Ângela era a mulher fatal que encanta, seduz, domina, ou seja, a Vênus lasciva. O Carlos Drummond de Andrade, ele falava assim que aquela moça continua sendo assassinada todos os dias de diferentes maneiras, porque quem tiver curiosidade depois de procurar, tem livros, e há 2 anos atrás teve um podcast que foi feita uma sequência que chama Praia dos Ossos, que é fantástico, que foram 2 jornalistas que foram atrás, elas desenterraram essa história, fizeram entrevista, inclusive entrevistaram o Doc, ele ainda estava vivo, salvo engano, foi ano passado que ele faleceu. E era isso, como que ela foi vilipendiada, essa mulher, durante todo o processo. Ou seja, ela de vítima, ela passou a ser o algoz. E o Carlos Heitor Coni, que era colunista da Folha de São Paulo, na época ele trabalhava na revista Fatos e Fontes, ele falou, eu vi o corpo da moça estendida no mármore da delegacia de Cabo Frio. Parecia ao mesmo tempo uma criança e boneca enorme quebrada. Mas desde o momento em que vi o seu cadáver, tive imensa pena. Não dela, boneca quebrada, mas do seu assassino. Só também a título de curiosidade, o Doca, ele conta, ele lançou um livro, ele fala que ele virou celebridade. Uma vez ele estava na fila de cinema e o dono do cinema foi até ele e falou assim, você é o Doc Street? Ele falou, sou. Ele já estava com outro relacionamento, com outra pessoa. Ele falou assim, não, você não pega a fila, você passou ali na frente como VIP, e realmente ele era tido assim, ele foi ovacionado pelos homens da época. Nos anos 80, os grupos feministas chamados SOS Mulher, eles são criados por todo o país para fornecerem assistência social e psicológica e jurídica às mulheres em situação de violência doméstica, porque não existia nada no nosso país que pudesse dar esse amparo para as mulheres que sofriam a violência. Em 1º de agosto de 1985, na cidade de São Paulo, é inaugurada a primeira delegacia da mulher. Mas a história começa a mudar em maio de 1983, na cidade de Fortaleza, com Maria da Penha Fernandes. Como vocês todos sabem, a Maria da Penha era uma farmacêutica. Enquanto ela dormia, ela foi atingida por um tiro de espingarda pelo marido, o economista Marco Antônio Viveiros, que era um colombiano naturalizado brasileiro. Ele simulou um assalto que deixou a esposa paraplégica. Após uma semana do retorno da vítima para casa, a vítima, ao tomar banho, recebeu uma descarga elétrica numa nova tentativa de assassinato. O Marco Antônio ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará em setembro de 84 e ele foi condenado pelo júri em maio de 91. Ele recorreu, o novo julgamento ocorreu em 96 e com uma condenação, se não me engano, 10 anos e 6 meses de prisão. Mas somente em setembro de 2002, ou seja, 19 anos após a prática do crime, é que ele foi finalmente preso. E esse caso, todos sabem, ele chegou ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, a própria Maria da Penha, juntamente com o Centro de Justiça
e o Direito Internacional, o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, eles peticionaram a Corte em 1998. Em 2001, a comissão ela publica um relatório falando sobre a ineficácia judicial, sobre a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter reparação. Nesse relatório fica demonstrado a falta de cumprimento do compromisso que o Brasil tinha de reagir adequadamente à violência doméstica. E, em razão disso, em 2004, já tramitava um processo, ou um projeto de lei, que foi o projeto que deu origem à Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, que reforçou essa abordagem feminista da criminalização e propôs em simultâneo um tratamento multidisciplinar, estabelecendo medidas protetivas, preventivas, além das criminais, para o enfrentamento da violência doméstica. E em 7 de agosto de 2006, publicada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. E essa lei, ela veio a um divisor de águas. Eu só elenco aqui muito rapidamente as inovações: medida protetiva, o conceito de família foi ampliado, expressou que a violência contra a mulher é violação dos direitos humanos, conceituou as formas de violência, deu à polícia um poder de agir na proteção à mulher, proibiu as benesses dos juizados especiais e criou os juizados especializados. E, no conceito da violência doméstica, a gente encontra a violência psicológica. Essa é a letra da lei, né? Essa disposição do que se trata da violência psicológica. Nós tivemos conceitos. Esse conceito, ele, apesar da definição da lei permitir medidas protetivas sem a necessidade da existência de um crime, a gente observou até pouco tempo, até o ano passado, que o que se observava era a dificuldade de reconhecimento dessa violência pelo sistema de justiça. Eu gosto sempre de lembrar um caso que chegou até mim, até consta no meu livro, no Invisíveis Maria, é um livro que eu trago, são de contos, são 15 contos de processos, aqueles processos que eu trabalhei que foram bem emblemáticos, assim, que me marcaram durante esse meu percurso na violência doméstica. E teve um deles, em especial, que me marcou muito, que era uma moça. O processo chegou para mim, uma medida protetiva chegou para mim. Eu nunca esqueço, era uma sexta-feira à tarde, aqueles assim, 6 horas da tarde, chega uma medida protetiva e o advogado pede para despachar comigo nessa medida protetiva. Ele entra no meu gabinete e ele fala assim: olha, essa moça, ela tem problema, o casal, eles estão com problema na separação, eles querem se separar, e está tendo alguma confusão em relação à questão da partilha, está tendo confusão em relação às crianças, e então, assim, não tem questão de violência nenhuma. Ela está se utilizando da lei porque ela quer afastar o pai dos filhos, enfim, essa história toda. E aí ele vira para mim e fala assim: olha, ela tem problema psicológico, ela não bate muito bem da cabeça, não, desse jeito, nessas palavras. E eu trouxe aqui para a senhora, acabei de juntar, tá aí no processo, na época que a gente tinha processo físico, né? Eu acabei de juntar para a senhora as mídias em que comprovam que ela realmente não está bem, ela não psicologicamente ela é uma pessoa desequilibrada. E quando eu abro, eu vejo que realmente tem vários CDs e eu vou assistir todos os CDs. E quando eu começo a assistir, eu começo a ficar estarrecida, porque o que acontece? Esse homem, ele colocou câmeras na casa inteira e ele filmava ela diariamente, e não só filmava ela com as câmeras da casa, como ele pegava, simplesmente, ela acordava, ele pegava o celular e começava a filmar. Ou ele filmava com o celular, virava a câmera do celular e começava a filmar, ou ele ligava a câmera do computador e começava a filmar. Então, assim, ela estava lavando louça, tinha a câmera dela lavando louça, câmera dela de camisola, que ela tinha acabado de acordar, tinha filmagens, né? Tinha filmagem dela chegando na casa dos pais dele, dos sogros, e os sogros filmando ela. E aí ela começava a ficar tão irritada com aquilo, ela falava assim: pelo amor de Deus, para, eu não aguento mais, tira essa câmera, desliga essa câmera, olha como é que eu tô, e começava a gritar. E aí ele falava assim: é porque eu vou mostrar para o juiz como você é desequilibrada dentro de casa. E continuava filmando. E aí o que aconteceu? Quando eu abro o boletim de ocorrência, que eu estava esperando violência psicológica, que ela tinha ido até a delegacia para registrar essa ocorrência.
Quando eu abro, o registro de ocorrência é uma lesão corporal, porque ela tinha um arranhão aqui no braço. E eu não dou medida protetiva, eu marco audiência, peço para intimar com urgência e marco audiência para segunda-feira. E na segunda-feira eu queria entender o que era que estava acontecendo. E quando eu escuto, ela fala para mim, eu já começo perguntando para ela. Primeiro era uma audiência de justificação, eu fazia audiência de justificação somente nesses casos em que eu tinha dúvida em relação às medidas protetivas. E eu perguntei para ela isso, eu falei assim, me fala como é que é essa questão das filmagens. Aí ela começou a contar, a narrar que ela era filmada praticamente 24 horas por dia, não só por ele, como pela família dele, e que ela tentou por diversas vezes registrar a ocorrência, em razão disso, porque isso, ela falou assim, isso está me deixando louca, eu não tenho privacidade dentro da minha casa. E ela chegava na delegacia, o delegado virava para ela e falava assim, não, isso não é crime, isso não é violência, apesar de estar escrito na legislação, isso não é crime, isso não é violência, você pode voltar para casa quando você tiver alguma violência, alguma coisa assim, você tiver uma marca e tal, você volta que a gente registra a ocorrência. E numa dessas oportunidades, ela tentando puxar o celular da mão dele, ele arranha, mas foi aquele arranhado por acidente mesmo, porque ela estava desesperada e tentando arrancar o celular da mão dele, né? Então, as provas que eu vi que foram juntadas pela defesa, os depoimentos que eram prestados em juízo, eles demonstravam claramente que aquele réu, aquele homem, e a família dele, eles eram autores de uma violência velada, cujo propósito era entregar à ofendida a loucura por meio de uma evidente violência psicológica, que era desconsiderada pelo sistema de justiça. A principal diferença entre a violência doméstica, física e a psicológica é que a primeira, ela envolve agressão corporal à vítima. E eu sempre digo que se toda mulher, toda violência doméstica, ela começasse com uma violência física, mulher nenhuma permaneceria num ciclo de violência. A questão toda é que a violência psicológica, ela decorre de palavras, de gestos, de olhares, dirigidas a essa mulher, sem necessariamente ocorrer um contato físico, como ocorreu nesse meu processo. E quando o denunciado e a família dele passaram constantemente a filmar essa mulher. E essa violência praticada por esse homem, ela afeta não somente a vítima de forma direta, mas também aos filhos do casal, que a tudo assistiam e presenciavam. É evidente que a ofensa constante de filmar essa mulher revelava a clara tirania do acusado, com uma agressão emocional muito mais grave que a física, pois além de abalar a autoestima, a segurança, a confiança dessa mulher, ele trazia para a vítima um desassossego para ela dentro da própria casa, uma vez que ela era vigiada 24 horas por dia. O pior da violência psicológica praticada não é a violência em si, mas é essa tortura mental, essa convivência da vítima com o medo e com o terror. Em 2021, nós tivemos a Lei 14.188, que foi sancionada e que veio definir o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência familiar contra a mulher. Alterou também o artigo 12, C da Lei 11.340, para prever a possibilidade de um risco atual iminente à integridade psicológica, não apenas à integridade física, e justificar o deferimento das medidas protetivas de urgência. Na seara criminal, essas alterações elas são mais relevantes, dizem respeito à criação de uma modalidade qualificada também da lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, que é o parágrafo 13 do artigo 129, que foi acrescentado, e o novo crime de violência psicológica, que foi o artigo 147b. Embora a Lei Maria da Penha ela contemplasse a violência psicológica no artigo 7º, até a entrada em vigor da Lei 14.188, não havia no ordenamento jurídico brasileiro nenhum tipo penal correspondente. A gente pegava algumas situações em que, quando havia muito boa vontade, lá na polícia, se registrava como perturbação da tranquilidade uma contravenção do artigo 65. Mas, em relação à violência psicológica, nós não tínhamos nenhum tipo penal, e, em razão disso, muitas mulheres ficavam sem medida protetiva, ficavam sem essa proteção da legislação. Diversas condutas consistentes em violência psicológica, como a manipulação, a humilhação,
a ridicularização, rebaixamento, vigilância, isolamento, elas não configuravam, na imensa maioria dos casos de infração penal. Apesar de serem ilícitos civis, a gente poderia até buscar isso na esfera civil, um ressarcimento por danos, essas condutas não configuravam crime. E não raras vezes, como eu dei como exemplo agora há pouco, as vítimas compareciam perante a autoridade para registrar os boletins de ocorrência por violência psicológica e elas eram informadas de que a conduta não configurava infração penal, sequer uma contravenção penal, e por isso era mandada de volta para casa. Essa ausência de tipificação, ela também dificultava o deferimento das medidas protetivas, embora os tribunais superiores e o artigo 24 lá da Lei Maria da Penha permitir que a medida protetiva ela seja autônoma, ainda há, lamentavelmente, muita resistência do nosso sistema de justiça em conceder instrumentos de proteção que seja divorciado da infração penal, ou seja, se não existe um boletim de ocorrência, se não existe um procedimento criminal, não há que se falar das medidas protetivas. E, como nós podemos observar no artigo 147b, o legislador ele inicia a descrição típica indicando o resultado. Ou seja, ele fala causar dano emocional à mulher que a prejudique, perturba o seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Ou seja, primeiro ele dá o resultado, para em seguida ele faz uma relação, ele traz uma relação exemplificativa das condutas que podem causar um resultado. O resultado típico é causar o dano emocional à mulher, que a prejudique, que a perturbe no seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar as suas ações, os comportamentos, as crenças e as decisões. Já o resultado central é causar dano emocional à mulher, uma vez que as locuções seguintes são predicados alternativos ao dano emocional, ou seja, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização. A conduta executiva, ela vem em seguinte, ou seja, mediante ameaça, que é o quê? A promessa de um mal injusto e grave, o constrangimento, que é a insistência importuna, a humilhação, que é o rebaixamento moral, a manipulação, que a gente pode dizer que é aquela manobra de influenciar a vontade da mulher, o isolamento, que é muito comum, que é aquele impedimento de convivência da mulher com outras pessoas, a chantagem, que é aquela pressão sob a ameaça da utilização de fatos criminosos ou imorais, verdadeiros ou falsos, como a gente tem visto muito comum a publicação de fotos, de vídeos da mulher, a ridicularização, ou seja, o escarnecimento, a zombaria, que não passa de uma forma de humilhação. Eu sempre falava em audiência, quando falava, mas eu estava brincando, era uma piada. Eu digo, a piada ela só é boa quando os dois acham engraçado, quando só um acha, isso passa a ser humilhação. A limitação também do direito de ir e vir, ou seja, a restrição da livre movimentação, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Isso aqui é importante porque, por analogia, o tipo penal ele é estendido a qualquer outra conduta que possa interferir na saúde psicológica e no exercício de se decidir. Portanto, o rol de comportamentos ele é meramente exemplificativo. Se a gente observar a redação do tipo penal, ela é muito semelhante ao do artigo 7º do inciso 2º da Lei Maria da Penha, que eu trouxe mais cedo, que define o que é a violência psicológica. Mas existem determinados meios de praticar violência psicológica que não foram repetidos no artigo 147b. Se vocês estiverem com eles aí, os dois puderem abrir para vocês visualizarem. Na Lei Maria da Penha, se menciona, por exemplo, a vigilância constante, a perseguição quanto mais e a violência da intimidade, que não vieram previstas no tipo da violência psicológica, mas isso tem uma causa de ser, que é para evitar uma sobreposição com o comportamento incriminado no artigo anterior, que é no artigo 147A do Código Penal, que é o que chamamos de crime de perseguição ou stalking. E aqui vale uma observação importante, que a violência psicológica ela é uma forma de slow violência, ou seja, uma violência cumulativa que ela gera de forma silenciosa e invisível uma progressiva redução da esfera de autodeterminação da mulher com abalos emocionais significativos. Esse é um exemplo de danos psicológicos, crise de choro, angústia,
os flashbacks, aquelas rememorações constantes, pesadelos, insônia, irritabilidade, distúrbio alimentar, a hipervigilância, era algo que eu sempre perguntava nas audiências. Por mais que a gente estivesse buscando, tivesse a denúncia, dizia a respeito, por exemplo, a uma lesão corporal, eu falava que a violência doméstica ela é um iceberg. Você só vê, quando a mulher chega no sistema de justiça, você só vê aquela pontinha, aquela parte de baixo do iceberg, que é muito maior, a gente não enxerga e a gente não pergunta os nossos operadores do direito. E era uma coisa que eu sempre perguntava, me fala quais são as consequências, o que é isso, essa violência de quanto tempo? E era muito engraçado também quando eu estava com algum promotor, promotora, que a mulher queria contar a história e a promotora falava assim, não, eu só quero saber o que está na denúncia, eu quero saber isso. Aí eu até deixava, eu falei, a senhora responde, que depois eu vou perguntar para a senhora. E quando chegava a minha vez de perguntar, eu queria saber, porque eu falava que a violência doméstica você precisa saber, diferentemente dos outros crimes, que você tem que se ater àquela questão do que realmente, dos fatos que estão previstos na denúncia, você tem que saber todo o contexto da violência, não necessariamente, você leva, obviamente, isso posteriormente, como magistrado, eu levava em conta na aplicação da pena, quando do artigo 59, mas principalmente para saber as medidas protetivas que aquela mulher que poderiam abarcar. Como eu disse, aquela mulher que chegou comigo só com um arranhado na mão, no braço, se eu fosse levar em conta aquilo, não necessariamente precisaria de uma medida protetiva. Então, são essas dores, esses medos de iniciar um novo relacionamento afetivo que muitas falam, essa incapacidade das mulheres tomar decisão relevantes, essa perda de concentração, essa perda de memória, essa redução da capacidade elaborativa, principalmente agora na pandemia, nós tivemos vários casos de indução ao alcoolismo. Então, isso tudo são exemplos de violência psicológica, ou seja, trata-se de uma sucessão de pequenos atos de controle coercitivo e de manipulação que reduzem a capacidade de resistência da vítima para se adaptar a uma situação de violência que, ao final, paralisam sua reação. Desse modo, um dos maiores desafios da violência psicológica é visibilizá-la, pois a própria vítima ela tem dificuldade de reconhecer que ela está diante de uma situação abusiva. A Paola, com certeza, vai falar muito melhor do que eu em relação a isso, mas apesar das evidentes consequências negativas à qualidade de vida, quem nunca, eu sempre falo, quem trabalha com violência doméstica, quem nunca se deparou com uma vítima de violência doméstica que aceita e que justifica as atitudes do agressor? Agora, alguém até poderia me perguntar assim, Regiane, mas para identificar a violência psicológica é necessário, por exemplo, que haja um laudo médico, ou seja, que se comprove uma patologia, que ela passe por um psicólogo, que tenha um laudo do psicólogo, eu diria que a resposta é não. Aqui é preciso a gente fazer uma distinção entre o dano psíquico e a violência psicológica, ou seja, a violência psíquica, ela seria aquela causadora de uma patologia médica. Ou seja, enquanto eu pego um laudo, eu tenho um laudo do médico e ele fala que ela tem uma doença, então aqui eu estou diante de uma violência psíquica. Enquanto que na violência psicológica não poderia gerar qualquer tipo de patologia somática. Ela está restrita ao campo do sofrimento, daquilo que não é qualificável enquanto doença. Mas, na hipótese de advir uma patologia médica, nós teremos aí não um caso de violência psicológica, não um crime de violência psicológica, mas um crime de lesão corporal à saúde psicológica da mulher. A gente vai lá para o 129 e deixa o 147B de lado. Então, para o dano emocional, ou seja, sem a correspondente patologia, é que haverá o crime do artigo 147B. O dano emocional, ele corresponde, como eu disse, a um sofrimento emocional significativo, é aquela dor, é aquela angústia, é aquilo tudo que influencia o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e afetivo da mulher. Outro ponto importante que merece destaque é que o tipo penal ele não se restringe aos âmbitos afetivos, doméstico e familiar. Isso aqui, existe uma divergência, mas se a gente for pegar a Lei Maria da Penha, a gente vai falar assim, não, a violência psicológica, o artigo 147B, ele está restrito à Lei Maria da Penha aos casos que acontecem dentro de casa, com a família ou no âmbito afetivo.
Não, ele abrange outras formas de violência contra mulheres ocorridas no âmbito estatal ou comunitário, ou seja, o artigo 147b ele é mais amplo, ele aplica-se às diversas formas de violência de gênero contra a mulher na linha do que estabelece a Convenção Belém do Pará. Se vocês pegarem lá o decreto 1973, ele dispõe no artigo 2º que a violência psicológica contra a mulher ela ocorre também na comunidade e ela pode ser perpetrada pelo Estado. E aqui o crime ele pode ocorrer, portanto, em estabelecimento de ensino, serviço de saúde, o que a gente tem visto bastante, que é a violência obstétrica, nos templos religiosos, ou seja, dentro das igrejas, que é muito comum, nos locais públicos, nos ambientes de trabalho, no serviço de atendimento à mulher, e além das tradicionais condutas de controle desse isolamento, dessa humilhação por parte dos parceiros, a descrição ampla desse tipo penal ele permite, por exemplo, que se considerem violência psicológica condutas como a da autoridade policial, que ridiculariza e humilha a mulher durante o atendimento, ou que a pressiona a não registrar a ocorrência, a fazer as pazes com o agressor, desde que se gere um dano emocional. E isso, infelizmente, ainda é bastante comum, que eu me deparei várias vezes diante de situações das mulheres que, quando chegava ao sistema de justiça, elas falavam que não era a primeira vez que elas tentavam registrar uma ocorrência e que elas não conseguiam por conta disso. Que a autoridade policial falava que aquilo era uma briga, era uma bobagem, enfim, e mandava de volta para dentro de casa. Condutas como ameaças, humilhações, insultos, que não derivem das relações de gênero, aí sim podem configurar outras infrações penais, como o constrangimento ilegal, a ameaça e a injúria. Eu estou falando rápido e correndo porque eu estou com medo do tempo, tá? Luciana, qualquer coisa você me fala. Bom, esse delito, ele se consuma com a provocação do dano emocional a uma vítima, é um delito material, resultado, contudo, ele pode ser perseguido ou não pelo agente, não existe uma habitualidade, ou seja, uma reiteração de condutas, consumando-se apenas com um ato, ou seja, não se exige que haja uma continuidade. Quantas vezes você está sendo humilhada? Eu falava assim que bastava uma piada que a humilhasse, que a colocasse em situação vexatória, de constrangimento. A gravidade concreta, ela já causa um dano emocional significativo. Caso haja reiteradas condutas de violência psicológica, não é necessário que todas sejam imputadas individualmente. Isso inviabilizaria a denúncia do Ministério Público, né? Basta que se faça referência a um período aproximado em que ocorreram essas condutas e que os danos emocionais sejam comprovados. Aí aqui a gente utiliza, inclusive, um entendimento que já é utilizado pelos tribunais, nos casos de estupro, quando o estupro ele é reiterado no ambiente doméstico contra a pessoa do vulnerável. Então, a gente utiliza mais ou menos isso. Utiliza essa jurisprudência que já é bem consolidada nos tribunais. A prescrição, no caso, ela é regulada pela prática do último ato de violência psicológica, individualizado. Embora a tentativa seja, em tese, possível, é improvável a configuração, eu não consigo vislumbrar uma configuração de tentativa. Na prática, ou se tem a execução de atos como a humilhação, como a manipulação, o isolamento, a chantagem, ou há somente preparação para a prática. Dificilmente alguém já tem atos de execução, já tem em atos de execução do crime, ele é impedido de provocar o dano emocional por circunstâncias alheias à sua vontade. A ação penal é pública, incondicionada, não depende do Ministério Público o pedido de autorização da vítima. A prova do resultado do crime ela pode ser feita pelo depoimento da ofendida. Até um colega perguntou, antes de iniciar, falou assim, eu queria até saber como é que a gente busca essas provas. A prova desse resultado, obviamente, ele é feito pelo depoimento da ofendida, por depoimentos de testemunhas, e aí a gente, se tiver algum relatório de atendimento médico, também pode ser juntado, ele não é imprescindível, como eu disse anteriormente, relatórios psicológicos, outros elementos que demonstrem esse impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, esse controle das ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento a essa autodeterminação. É importante a gente destacar aqui e falar novamente que, considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica,
mas o dano emocional, ou seja, a dor, o sofrimento, essa angústia, os laudos técnicos, repito, não são necessários. Eu estou batendo muito nisso porque eu tenho visto alguns colegas exigindo para que seja configurada a violência psicológica do 147B a presença desses laudos. Importante também alertar que a instrução probatória ela não pode ter lugar para revitimização, dar lugar para revitimização da mulher e a indevida invasão da vida privada, com detalhamentos desnecessários acerca do dano emocional, do grau de humilhação, da dor sofrida, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, de descrédito, de menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, porque também isso é muito comum quando chega na pergunta pelo advogado de defesa, eles tentarem esmiuçarem essa questão da intimidade. Mas e aí? Fez vídeo mesmo? Ele ameaçou? Como é que era esse vídeo? Como é que é, sabe? Então, essa revitimização, a gente tem que ter esse cuidado para que esse crime ele não seja uma revitimização à mulher dentro da sala de audiência. A gente poderia trazer um conflito aparente de normas aqui, a existência de algum conflito. O crime do artigo 147B, ele tem como resultado causar dano emocional, ou seja, como eu tenho falado o tempo inteiro, ou seja, dor, sofrimento, angústia. Se houver, como eu disse, se houver lesão à saúde psicológica comprovada por exame, demonstrado esse nexo de causalidade indicada com a patologia, haverá, nesse caso, o crime do artigo 129 do Código Penal e não do 147B. Quando leve, incidirá, quando essa lesão ela for leve, incidirá o parágrafo 3º do 129, aquele que diz que se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, então incidirá esse parágrafo. Se a lesão for grave, quando, por exemplo, causar incapacidade da vítima para exercer ocupações habituais, por mais de 30 dias. Aí, nesse caso, ligado, ou seja, há um impedimento da mulher ligada ao trabalho, essa ocupação lucrativa, não é importante se é moral ou imoral, podendo ser intelectual, econômica, esportiva. Nesses casos, haverá lesão grave, se a doença psicológica gerar a ideação suicida também, diante do risco à vida. O preceito secundário do artigo 147B, ele contém subsidiariedade expressa, ou seja, aplicam-se as penas de violência psicológica se a conduta não caracterizar um crime mais grave. Então, havendo um estupro, por exemplo, que sem nenhuma dúvida provoca um intenso dano emocional, esse é óbvio que ele absorve o crime de estupro absorve o 147B e a magnitude dos efeitos psicológicos na vítima deve ser analisada na imposição da pena base em razão da circunstância do crime. Todavia, é possível que o novo crime do 147B, ele venha absorver infrações penais menos graves. Então, é o caso, por exemplo, do crime de ameaça, do constrangimento ilegal, ou mesmo da contravenção penal de via de fato, que, inegavelmente, acaba carregando um sentido comunicativo de humilhação, de constrangimento, uma demonstração de poder sobre a vítima. Mas, nesse caso aí, o 147B, ele vai absorver essas demais infrações. Da mesma forma, o dano simples, ele poderá ser absorvido pela violência psicológica, é bastante comum no contexto de violência doméstica e familiar, a conduta do agressor de destruir objetos no interior da residência. Essa conduta, ela não tem finalidade primária gerar prejuízo patrimonial àquela mulher, mas sim uma exibição de poder e de autoridade daquele homem, ou seja, ele representa a possibilidade dele dispor sobre a existência, ou seja, ele faz o que bem entender sobre os objetos de valor emocional à mulher. E aqui a gente fala não só os objetos, os bens ligados à esfera privada, mas do que diz respeito aos filhos, aos animais também. E, não raro, o dano doméstico ele possui um sentido comunicativo de ameaça, de constrangimento, de forma que o comportamento agressivo ele significa que o ofensor ele tem o poder de dispor sobre tudo que está em casa, inclusive da própria mulher, vista que ela é tida por ele como um objeto que pertence ao homem e que pertence a ele, né, e que não deve se questionar a sua autoridade, especialmente se o dano ele é praticado na presença da mulher. Então, se tratará inegavelmente de evento estressante, com o potencial de gerar danos emocionais e não de causar danos patrimoniais.
aqui, repito, o ataque ele não é patrimonial, mas ele é um ataque à autoestima, à autonomia dessa mulher. A situação mais delicada de avaliação no concurso de crimes será frente ao crime de perseguição, ou seja, do stalking do 147-A, especialmente porque esse delito ele é sujeito a uma ação penal pública condicionada à representação, diferentemente do 147-B, que é incondicionada, e, apesar dele ter uma pena mais elevada que a violência psicológica diante da causa de aumento da pena. Como eu falei anteriormente, os núcleos verbais da violência psicológica indicados no artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, eles foram divididos entre esses dois delitos, entre o 147-A e o 147-B, e a gente observa que as condutas de vigilância constante, de perseguição, quanto mais de violação de intimidade, eles são reconduzidos ao crime de stalking, de perseguição, ou seja, do 147-A. Enquanto que as demais condutas de constrangimento, de humilhação, de manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, que geram danos emocionais, eles são reconduzidos ao crime de violência psicológica do 147-B. Ou seja, o crime de perseguição, ele exige uma reiteração, ao menos 2 episódios. Então, para haver o crime de stalking, é necessário que tenha pelo menos 2 episódios. Enquanto que o crime de violência psicológica não exige essa reiteração. Basta, como eu disse, uma conduta para que ocorra esse delito. O crime de violência psicológica, ele exige a geração de dano emocional, enquanto o crime de perseguição não exige esse resultado específico, mas sim uma ameaça à integridade física ou psíquica, essa restrição à capacidade de locomoção ou invasão, à perturbação e à espera de liberdade ou privacidade. Ou seja, então, são tipos penais que eles têm essas características, umas nuances que é necessário a gente fazer essa diferenciação para que a conduta ela se amolde ao tipo. Apesar de a restrição à liberdade de locomoção estar presente em ambos os delitos, no crime de perseguição de stalking, do 147-A, ela não é a conduta imediata do agente, sim um resultado, ou seja, a própria vítima limita a sua circulação pelo receio de conduta perseguida do ofensor. Ainda assim, há uma aparente sobreposição dos crimes, especialmente em relação à conduta de ameaçar, que está presente na descrição de ambos os delitos. No crime do 147-A, a conduta será de perseguir reiteradamente, ou seja, a ação é múltipla, podendo realizar-se por diversas condutas, ainda que isoladamente e ainda que atípicas. E o resultado será a ameaça a essa integridade física ou psicológica. Um exemplo que eu dou muito agora nessa época de redes sociais, de pandemia, são as perseguições pelas redes sociais. Você bloqueia o sujeito, ele está lá, ele cria um novo nome, ele cria um novo perfil. Então, isso acaba, existe uma ameaça à integridade psicológica da mulher. No 147-B, a ameaça será a conduta, ou seja, o resultado tem como resultado dano emocional. O critério diferenciador desses dois delitos é a habitualidade, ou seja, a perseguição, no 147-A existe, no 147-B não existe, e a ocorrência ou não do dano emocional, ou seja, a ocorrência existindo dano emocional, violência psicológica, ameaça à integridade física ou psicológica, 147-A, que é o crime de perseguição. Em tese, será possível o concurso efetivo desses dois crimes, quando cometidos em contexto distinto, ou seja, eu me explico, se um casal, por exemplo, ele está separado e o ofensor persegue reiteradamente a vítima através de ameaça, que acaba intimidando essa mulher, restringindo a sua liberdade de locomoção, gerando um dano emocional à vítima, com sofrimento, com angústia significativa, está presente nesse mesmo contexto fático, considerando que ambos os delitos estão inseridos no mesmo título, que é dos crimes contra a liberdade pessoal, será possível que o crime mais grave, ou seja, a perseguição, ele venha absorver o menos grave, que é a violência psicológica. Então, sendo dano emocional avaliado na fixação da pena. Então, é possível, sim, a existência desses dois crimes e verificar que o crime de perseguição, ele acaba absorvendo o de violência psicológica. Por fim, não será possível aplicar-se a agravante da violência contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso 1º, na linha F do Código Penal, pois ela já é elementar do crime de violência psicológica, que apenas pode ser praticado
contra a mulher. Já estou terminando. Só que só mesmo para a gente, a título de curiosidade, diversos países já previam a violência psicológica contra a mulher. Em Portugal, desde 2007, punia quem, de modo reiterado ou não, infligia maus tratos físicos e psíquicos. Na Espanha também, Inglaterra também, o crime ele exige basicamente um comportamento repetitivo ou contínuo de controle, um efeito sério sobre a vítima. Na França também já existia a presença desse delito, que é chamado de assédio moral conjugal, que exige também atos repetitivos, que tem um efeito de degradar as condições daquela mulher. Bom, gente, é isso. Eu encerro aqui a minha fala, destacando que a elevação da pena ou a criação de crimes isoladamente não possuem um condão de trazer automaticamente um efeito dissuasório da prática de novos atos de violência contra a mulher. É essencial, acima de tudo, que qualquer debate em torno de questões que envolvam violência contra a mulher sensibilize o sistema de justiça para que haja uma epistemologia jurídica aberta às questões de gênero, ou seja, é preciso apostar em outros sentidos, desfazer esses preconceitos que nós temos em relação aos outros saberes, e buscar estímulos que façam reconhecer e entender a realidade que cerca a violência contra a mulher. Muito obrigada. Obrigada, doutora Regiane. Obrigada a nós que agradecemos por termos tido a oportunidade, né, por termos sido brindados por essa exposição extremamente didática, precedida por um contexto, né, histórico, que algo, né, a gente já sabia, mas muitos detalhes do que nos foi trazido hoje realmente são, a gente chega a chocar, né, como o crime, né, que nos foi trazido aí como exemplo no início. E já que a senhora mesmo falou de outros saberes, né, é importante termos outros saberes, vamos agora para a área deste outro saber tão importante para a correta tipificação, para a correta detecção desse delito, né, que é a psicologia. Então, para isso, nós temos aqui conosco a doutora Paola Ludovice Salomão, né, para quem, em minutos, eu vou passar aqui a palavra, mas somente depois de apresentá-la. E aí, a doutora Paola, ela é exatamente especialista em psicologia jurídica, com graduação pela Universidade de Brasília. Ela possui mestrado em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, cujo tema envolveu o diálogo entre as diferentes áreas que atuam nos casos de violência doméstica contra as mulheres, os processos de subjetivação de gênero e medidas protetivas, especialmente relacionados ao momento de revogação dessas medidas. Ela é servidora do MPDFT há 7 anos, trabalhando na área de perícia psicossocial em violação de direitos humanos, violência doméstica contra as mulheres, maus tratos e abuso sexual contra crianças e adolescentes, violência contra idosos e deficientes, pessoas em situação de vulnerabilidade, violência contra a população LGBTQIA+. Então, agora com vocês, nós vamos ter aqui a doutora Paola Ludovice Salomão. Doutora Paola, a senhora está com a palavra. Obrigada, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Eu queria agradecer o convite, agradecer a indicação também, né? Trabalhei aí um tempo com a doutora Regiane, em São Sebastião, como ela comentou. Não preparei slide, tá, gente? Eu acho difícil um pouco, apesar da tecnologia propiciar, então, que a gente esteja fazendo aí um evento no Ceará, né? Eu acho difícil aqui o debate sem ver todo mundo, sem ver as reações, sem a gente poder ficar provocando um ao outro ao longo da palestra, né? Mas eu acho muito rica a promoção desse diálogo entre as áreas, que nada mais é do que o reconhecimento mesmo, de que para tratar desses assuntos complexos a gente precisa nos abrir para o encontro com esse outro. E eu encontro com esse outro tanto na interação com essa mulher em situação de violência doméstica, quanto com outras áreas de conhecimento. E para mim é sempre muito desafiador esse encontro, apesar de muito necessário, mas desafiador porque as áreas de conhecimento elas possuem posicionalidades de poder diferentes,
elas se expressam de formas diferentes e elas percebem o mundo de formas diferentes, né? Eu vou trazer até um estranhamento, logo que eu entrei na MPDFT, assim, do que a gente está vendo aqui agora, né? O estranhamento de quando eu falava sobre violência psicológica, tinha lá o conceito na Maria da Penha, e eu não conseguia entender a necessidade de uma tipificação penal, porque eu ainda não estava, né, tão próxima desse diálogo, então, com o direito. E aí vem essa tipificação penal mesmo, em 2021, né, como a doutora Rejane expôs aí toda a explicação. Então, é sobre esse encontro, né? Esse diálogo aí entre as áreas e sobre essas diferenças mesmo. Então, eu já peço aí licença se eu me utilizar de forma equivocada de um termo jurídico, que apesar, então, de querer sempre estar fazendo, né? Como a doutora Luciana falou, na minha dissertação de mestrado, foi aí essa tentativa de diálogo entre as áreas, né? Então, apesar de estar nesse lugar querendo fazer essas pontes, eu não sou do direito, então eu já estou aí colocando meu habeas corpus, tá bom, gente? Sobre algum termo jurídico que eu tenho usado de forma equivocada. E aí eu fiquei pensando bastante aqui em como abordar essa temática sem ser repetitiva para quem já trabalha com isso, né? Me parece que muitas das pessoas que estão aqui já trabalham nessa área, mas também sem partir do pressuposto que teríamos uma forma de aproximação com o tema igual, né? Considerando aí as nossas diferentes vivências mesmo, na nossa história, dos nossos contatos com as diferentes áreas, com os diferentes conteúdos. E aí pensei em começar pela identificação, então, desses comportamentos violentos e fui provocada, quando conversando com uma pessoa, um profissional do direito, a pensar que, na verdade, vocês estão mais do que qualificados e treinados no enquadramento dessas condutas, então, pelo estudo desse Código Penal. Então, assim, eu acredito que o diferencial aqui, para a minha participação, seja talvez provocar o quão sensíveis nós estamos para a identificação das sutilezas dessa violência psicológica, né? E nesse contexto específico, o que está em voga é basicamente quão sensíveis estamos em relação aos comportamentos cotidianos de violência de gênero. E o quão conscientes também estamos das nossas expectativas em relação ao comportamento de uma mulher que vivencie, nos termos da lei, então, esse dano emocional. Eu vou ampliar aqui o debate, então, para trazer, quem sabe, assim, novas lentes para a gente ir dialogando, para pensar a violência psicológica. E aí eu deixo para vocês, então, se fizer sentido, a tradução para uma argumentação jurídica, enfim, à disposição para levar isso para a prática profissional dentro do direito. Tá certo? Então, para mim é isso. Não tem como a gente falar de violência psicológica sem a gente primeiro fazer assim um passo atrás e falar sobre violência de gênero, que vai propiciar então esses comportamentos abusivos nas relações. E aí, quando eu falo gênero aqui, para a gente partir de um lugar comum, eu quero entender gênero então como constitutivo das relações sociais. São conceitos então definidos por instituições, conceitos normativos definidos por instituições religiosas, familiares, enfim, estatais, jurídicas, né? E a doutora Rejane até trouxe toda a explicação histórica, então, para a gente ver então, que esse direito ele não é neutro, ele é gendrado, né? Ele produz subjetividades, ele produz posicionalidades do sujeito na nossa sociedade. Então, seja aí, enfim, da mulher adulta naquele momento, qual a posicionalidade que ela estava utilizando, e da mulher ainda hoje, né? Que posicionalidade, então, ela tem dentro desse momento. E a todo momento que a gente atua com violência doméstica, a gente fala, então, sobre criar dialeticamente esse processo de subjetividade, esse processo de posicionalidade do direito, quando a gente vai dar ênfase ao discurso dessa mulher ou não, quando ela faz a denúncia, enfim, é um processo dialético, então, essa produção de subjetividades que limita, então, né, se a gente pensar nessa estrutura de gênero hegemônica, ela limita possibilidades interpretativas e performativas de existências, quando baseadas, então, numa oposição binária entre masculino e feminino de forma rígida. O que eu quero dizer como limita possibilidades, né? Essas determinações culturais hegemônicas de gênero, então, vão naturalizar, vão cristalizar um processo contínuo de produção e imposição de comportamentos adequados a essa estrutura rígida de gênero que nós temos hoje em dia. Então, nós estamos falando de limitação do ser, limitação do estar no mundo. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse processo ele é opressivo para todos nós que vivemos nessa sociedade, né? De constituição das nossas subjetividades. Nós favorecemos, então, caminhos de subjetivação nas mulheres, principalmente, estimulando o que a gente chama de heterocentramento. O que vai ser esse heterocentramento? Principalmente nós estarmos preocupadas com a responsabilidade do bem-estar dos outros e muitas vezes abdicando do nosso bem-estar.
né? E aí talvez isso seja um lugar muito comum quando a gente vai lidar com violência doméstica, com os boletins de ocorrência que a gente vai ter, né? Se o amor, então, é interpelado para essas mulheres, para nós mulheres, a partir do sacrifício, do abandono de nós mesmas, se ele é reforçado dentro desse lugar, a manutenção de um relacionamento amoroso para uma mulher, ela constitui-se, então, sinônimo de sucesso. É quase que uma identificação de mulheridade para nós, né? O casamento, ele coloca aí, se a gente for pegar, então, assim, os vários filmes, né? Principalmente aqueles fala aqueles Mamão com Açúcar, né? Eles vai colocar o casamento, então, como destino almejado. Ele configura-se quase como status social, se a gente for pensar na figura, então, de solteirona, que nós temos, né? Nessa mulher que não conseguiu sucesso amoroso, é quase que uma falha de mulheridade, então. Concorrente a isso, nós temos, então, o modelo de ideal de comportamento para essa mulher, então, bela, recatada do lar, que a doutora Rejane trouxe aí, que até 2005 teríamos aí a existência da figura dessa mulher honesta na legislação, e como isso impacta até hoje, né? A ideia que temos de mulher, a ideia que temos de comportamentos a serem seguidos. Gente, me deu uma travada aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Ah, tá. Perguntou se eu queria sair do negócio, eu fiquei meio confusa. Vou retomar aqui, né? Então, assim, esse modelo, então, ideal de companheira, né? Essa bela recatada do lar, concorrente também a isso, essas crenças pré-concebidas socialmente sobre o que a mulher, como a mulher deve se comportar, que propiciam, por exemplo, uma atitude de desconfiança, né? Se a gente tem... Se, por exemplo, nós temos uma sexualização extrema da mulher e do corpo feminino dentro de um relacionamento abusivo, isso vai ensejar, então, questionamento a respeito de roupas utilizadas, de maquiagem, de acusações constantes de traição, comportamentos de desconfiança o tempo todo, que são, então, algumas violências psicológicas que essa mulher vai sofrer ao longo desse relacionamento. A doutora Rejane citou um caso, né, que ela trouxe, eu tive um caso muito específico, assim, em que essa mulher, ela dizia que ela tinha que ligar, né, se o ônibus atrasasse, se o ônibus quebrasse, essa mulher tinha que ligar para esse homem dizendo que iria atrasar para chegar em casa. E aí você pensa assim, não, tudo bem, né, você tá ligando, é uma questão de segurança, você não sabe, tá? Normalmente você chega ali por volta das 9, de repente você tá chegando 1 da manhã, né, é uma questão de segurança, para saber como é que é. Mas para ela, quando você investiga um pouco mais, quando você pergunta, então, como a doutora Rejane falou assim, né, quais são as consequências disso para você? Poderia passar como despercebido esse tipo de comportamento. Ela pergunta, não, se eu não ligasse, a atenção que está me gerando no momento em que eu ligo é porque se eu não ligar, eu estaria traindo ele com alguém. Né? Então, daí já começa a violência psicológica, por exemplo, como um resultado da nossa cultura de extrema sexualização desse corpo feminino e da desconfiança constante em relação à palavra dessa mulher. Mais um ponto, eu não vou aprofundar, então, no processo de subjetivação masculino, mas deixo, então, uma fala comum que muitas vezes a gente ouve, talvez não tão comum hoje em dia, ou talvez sim, não sei, a depender do contexto que a gente anda, que a gente se encontra, os efeitos que tem para a sociedade, que é esse negócio do controle sua mulher, controle sua filha, né? Que é, então, dentro de um processo de subjetivação masculina em que há essa propriedade, né, essa posse em relação à mulher, que você seria responsável, de alguma forma, a colocar esses limites, então, ao comportamento dessa mulher. Então, assim, por que eu amplio isso tudo? Porque relacionar-se amorosamente, nos parâmetros que temos hoje, hegemônicos, propostos, na nossa sociedade, é extremamente violento. E custa bastante às mulheres. Tá? A Valesca Zanella, ela vai dizer que casamento, por exemplo, é sinônimo de saúde mental para homens, não necessariamente para as mulheres. Né? Configura status social para as mulheres, porque senão vira solteirona, né? Vira que não conseguiu arranjar um marido, ou que não conseguiu manter uma relação, mas em questão de saúde mental, gestão da casa e tudo, normalmente isso vai ser muito saúde mental para os homens. Né? E aí há uma necessidade, então, de promoção dessa descolonização dos afetos, né? A modificação da estrutura, então, dessa rigidez de gênero para se relacionar-se de forma saudável. Não estou dizendo que não é possível, só estou dizendo que a gente precisa, né? Como está posto hoje, relacionar-se vai ser violento. E aí eu trago aqui, talvez, como oportunidade, eu coloquei aqui o cronômetro, mas você me fala se eu passar, tá? E aí eu coloco aqui um questionamento que eu ouço bastante sobre dependência emocional.
da mulher, assim. Gente, vou dizer para você, assim, me incomoda bastante quando eu ouço alguém falando que essa mulher é dependente emocionalmente. Para mim, é uma caracterização individualizante e responsabilizante dessa mulher. Assim, é esquecer toda essa estrutura de subjetivação que eu estava comentando antes, né? Em como torna-se mulher, em como a todo momento esse processo é dialético, em como a todo momento as estruturas familiares, as estruturas jurídicas, religiosas estão mostrando como é ser mulher. Então, a verdade é que nós criamos mulheres para serem independentes emocionalmente. Se o meu destino é o casamento, se o meu sucesso está em manter um relacionamento amoroso e manter o bem-estar da relação, eu estou criando mulheres para serem independentes emocionalmente. Então, não é sobre essa mulher ser dependente emocionalmente ou não, né? É como nós estamos nos tornando. E aí, um relacionamento abusivo, a violência psicológica vai se iniciar, então, com pedidos e concessões para a manutenção do bem-estar dessa relação. E, a princípio, é tudo bem. Mas isso vai, como a doutora Regiane trouxe, esse negócio de ser um slow violence, que você falou, doutora Regiane, foi? É isso, é a troca de uma roupa em determinado momento, é o afastamento de um amigo que eu não gosto tanto. Aí eu acho que ele não faz bem para você, né? Ele começa, então, com pequenas concessões dentro desse relacionamento. E vai progredindo, então, em intensidade e consequências, acarretando, então, aí prejuízos à nossa saúde mental. E aí a violência psicológica, ela vai aumentar em intensidade esse prejuízo à autoestima, à segurança, à confiança em si mesma dessa mulher, podendo aí gerar somatizações físicas, com, enfim, dores crônicas, com aparecimento de doenças autoimunes, com possível CID, como a doutora Regiane vai falar, de um dano psíquico, né, que ela utilizou o termo jurídico, achei bem interessante, inclusive, mas o que eu falo é que ele vai aumentar em intensidade o prejuízo, porque, de novo, eu estou partindo do pressuposto que a forma como a gente propõe o relacionamento amoroso, ele já gera um desgaste emocional nessa mulher, nos formatos que temos hoje. E aí, o início dessa violência psicológica, ela vai aumentando de intensidade, vai aumentando as consequências, e aí o que vai acarretando, então, nessa mulher, assim, opiniões negativas, que vêm, por exemplo, então, as humilhações, né, ou esse negócio de, às vezes vai ser uma troca de roupa, não porque tá pelada demais, digamos assim, vai ser uma troca de roupa porque, nossa, você tá gorda, né, não tá podendo usar agora essa roupa, por exemplo. E aí, essas opiniões de valorativas de uma pessoa que é importante, né? Assim, é só você pensar assim na sua mãe dizendo que aquela roupa não te cai bem. A gente leva em consideração a opinião dela. Se fosse uma amiga, se fosse a mãe, a gente dá uma valoração diferente dessas opiniões. Então, imagine isso vindo associado como uma forma de violência psicológica pelo companheiro, né? São opiniões negativas que vão sendo progressivamente interiorizadas por essas mulheres. Então, se eu estou a todo custo também tentando manter o bem-estar da relação, tentando dar harmonia ao lar, de alguma forma, se essa se torna-se, então, a minha função enquanto companheira, enquanto mãe dentro daquele lar, também há um constante apagamento de si. E esse lugar de abdicação do seu próprio bem-estar, dos seus próprios limites, né? Ao longo, a depender do tipo, né, da gradação dessa violência psicológica, desejos e vontades, inclusive do companheiro, eles vão sendo absorvidos em um processo de anulação dos desejos e vontades dessa própria mulher. E aí eu estou citando aqui companheiro, tá, gente? Mas pode ser companheira, pode ser, enfim, outras formas de relacionamento amoroso. E que, quando eu falo homem, quando eu falo comportamentos masculinos, quando eu falo femininos, nós estão introjetados na gente os dois locais binários do que é ser homem e do que é ser mulher. E aí, mesmo dentro de uma relação homoafetiva, por exemplo, nós vamos ter a manifestação desses comportamentos que seriam, por exemplo, tidos como masculinos, como, enfim, independente de ser um companheiro ou uma companheira, por exemplo. E aí, quando a gente vai pensando até nessa anulação dos desejos e vontades, a gente pode pensar, por exemplo, no momento em que essa mulher se torna mãe, por exemplo, em que há necessidade ao longo do tempo de você retomar o que você gosta de fazer, o que você tem como tempo. Então, assim, só para mostrar o quanto esse heterocentramento, ele é constantemente provocado nessa mulher. E que há uma necessidade constante de você se autocentrar também para conseguir pensar, então, o que é bom para você. E aí a violência psicológica, além desses comportamentos ativos, que eles podem acontecer também por meio de mensagens paradoxais. O que vão ser essas mensagens paradoxais? Que vão gerando
insegurança quanto ao real conteúdo daquela mensagem. Por exemplo, dentro daquele acordo, então, amoroso, daquela relação, essa mulher fala assim, vou encontrar minhas amigas, vou encontrar meus amigos, enfim, num bar tal. E dentro desse acordo, tudo bem. Ah, não, tá bom, vai lá, pode ir, não sei o quê. Só que toda vez que essa mulher encontra essas amigas, quando ela volta, há uma briga, a pessoa tá emburrada, ou para de falar, ou alguma coisa deu errada. E isso acontece toda vez que ela sai, por exemplo, com as amigas. A mensagem paradoxal é aqui. Claro que você pode sair com as amigas, mas se toda vez que eu saio e eu volto, eu tenho uma briga, ou tenho uma tensão, tenho um negócio, ao longo do tempo eu vou parar de sair, porque na verdade a mensagem real é não dá para sair. E aí, o que vai gerando nessa mulher, que é esse tipo de violência psicológica, então, que são dentro dessas mensagens paradoxais? É que eu tenho que estar constantemente atenta do que realmente é, eu vou me isolando, eu vou, no final das contas, fazendo o que o companheiro quer, porque isso vai gerando menos tensão, menos briga, menos coisa, vai tendo todo um isolamento social. E eu estou num constante estado de alerta, porque nada do que eu faço está certo. Se eu saio com as amigas, está ruim. Às vezes, se eu fico no negócio, não, mas você devia fazer com suas amigas. Você também tem que ter os seus próprios interesses, você também tem que manifestar suas próprias vontades. Você está entendendo que, assim, essa mulher, quando está dentro dessa relação quase que duplo vincular, que a gente chama duplo vincular, exatamente essas mensagens paradoxais dentro dessa relação, ela vai errar a todo momento. Vai ter briga a todo momento. Né? Você fica presa dentro de uma rede nesse relacionamento abusivo. E esse constante estado de tensão e de alerta é uma das consequências, então, das violências psicológicas que essa mulher vai tentando. Quando eu citei lá a mulher que não podia atrasar, que tinha que ligar para dizer que o ônibus quebrou ou que o ônibus atrasou, é esse constante estado de tensão que vai configurando, inclusive, a gravidade de uma violência psicológica. Né? O quanto ela já está imersa, assim, nesses questionamentos, né? A doutora Regiane até colocou aqui da vítima que vai aceitando e justificando, né, as atitudes do próprio agressor. Se eu estou introjetando, então, se isso está abalando a minha autoestima, eu estou introjetando as opiniões negativas em relação a mim, e nada está certo em nenhum momento, vamos dizer assim, se ele me bate, uma das explicações que essas mulheres podem falar é tipo assim, não, mas naquele momento estava nervoso. Não, realmente, eu não agi na forma que eu deveria ter agido, porque naquele momento eu devia ter percebido. Você está entendendo que fica assim, um monte de ser, e ela nunca sabe como mais ou menos vai ter que agir, e sempre tem uma consequência negativa em relação a ela. Então você vai introjetando que a culpa está sempre em mim, você vai justificando o comportamento desse companheiro, seja o momento que ele está nervoso, você vai colocando outras coisas em relação a isso, tipo assim, ele está desempregado, então ele está nervoso, por isso que acabou, ele bebeu demais, por isso que ele está nervoso. Na verdade, não é sobre isso aqui, né? A questão do beber demais é sempre isso, acaba sendo uma violência psicológica mesmo, né? Que normalmente ele não vai agredindo, em geral, ele não vai agredindo da porta do bar até a casa, né? Ele vai agredir só na casa. Porque dentro daquele lugar ele acha que pode, ele tem, né? E isso vai sendo uma violência psicológica. Porque se todo final de semana ele bebe, a minha atenção ao longo da semana, ela está presente. Porque no final de semana eu sei que ele bebe, quando ele bebe, normalmente vai ter briga, vai ter, enfim, alguma coisa. Então, eu estou sofrendo violência psicológica na semana inteira, porque eu estou me antecipando ao comportamento estressor, ao evento estressor que nós vamos ter aí no final de semana, por exemplo. Né? Então, esse constante estado de alerta que gera nessa mulher, quando ela está vivenciando, então, esse lugar de violência psicológica, violência física, violência doméstica, né? Um relacionamento abusivo. E há um processo, então, de anestesia em relação a essas violências cotidianas. Né? Por isso há uma gradação, há uma evolução ao longo do tempo, inclusive da gravidade dessas violências. Né? Se temos um padrão, por exemplo, afetivo dentro da nossa família, dos nossos pais, assim, que padrão nós trazemos de relacionamento, isso vai ficando cada vez mais anestesiado. Eu vou achando que trocar de roupa em um momento em que eu estou dentro de uma relação, tá tudo bem, porque agora eu sou a companheira dessa pessoa. E aí, tudo bem eu abrir uma concessão em relação a isso, por exemplo. Então, você vai anestesiando violências que muitas vezes são violências de gênero. E aí, sofrer atos violentos, então, e perceber-se como vítima de violência, elas não vão ser experiências concorrentes. Que eu acho que é o que a doutora Regiane também
comentou ali na palestra dela. Ela falou assim, olha, vocês vão ver que às vezes elas não estão sabendo que elas estão sofrendo violência. Tem uma pesquisa que diz assim, que quando você pergunta de forma ampla, né, foram analisados, quando você pergunta de forma ampla, se você sofreu, se para uma mulher, se ela sofreu violência de gênero, por exemplo, no último ano, ela vai dizer aí, sei lá, 50%, eu não vou saber os dados agora específicos, tá, gente? Mas 50% vai dizer que não sofreu, ou que sofreu. Se você pergunta especificamente de um comportamento, você assoviaram para você na rua, ou sei lá, seu companheiro pediu para você trocar de roupa, quando você pergunta comportamentos específicos, essa taxa de nomeação da violência, de identificação de que sofreu violência, ela aumenta. Ela vai para 60%, 70%. Do tão naturalizado, então, que estão esses comportamentos violentos em relação às mulheres na nossa sociedade. A partir, então, dessa reflexão, as mulheres que conseguem chegar a registrar um boletim de ocorrência, a denunciar, então, esses episódios de violência, para mim, a presença do dano emocional, ela é dada, ela é presumida. Se eu cheguei a registrar um boletim de ocorrência, alguma violência eu já sofri, algum dano eu já sofri, algum tipo de sofrimento eu já estou tendo na minha vida. Então, quando a doutora Regiane fala assim, eu não preciso de relatório, muitas vezes, para justificar, eu acho que é bem como eu penso também. É assim, tá presumida já. O dano emocional para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, que ela precisa se deslocar para ir na delegacia, para pedir ajuda de um terceiro, com o poder social, que seria o sistema de justiça, para intervir na minha vida, eu já sofri, de alguma forma, algum tipo de dano emocional. Porque ninguém quer sair da sua casa para ir numa delegacia. Né? Nisso daí eu não vou dizer que não existem diferentes gradações, né, dessa violência psicológica, dos efeitos disso, vai depender dos recursos que essa mulher tem, da rede de apoio que essa mulher tem. É claro que vão ter variações. Mas aí eu retomo, então, essa provocação inicial, que foi o quão sensíveis nós estamos, então, para identificar os comportamentos cotidianos de violência psicológica, a partir das determinações de gênero em que nós estamos inseridos na nossa sociedade. E quão conscientes nós estamos, então, das expectativas que alimentamos em relação ao comportamento dessa mulher que vivencia a violência psicológica. O que nós estamos esperando encontrar em uma mulher quando ela chega na nossa frente, numa audiência, uma mulher que sofre dano emocional. Para a gente também não começar a reproduzir e querer que essa mulher reproduza o estereótipo de uma vítima, o estereótipo de uma pessoa. Se a gente for pensar em raça, inclusive, se a gente tem a questão da mulher negra, a mulher que consegue lidar com todas as adversidades da vida, por exemplo, essa mulher provavelmente não vai estar extremamente sensibilizada. E isso não quer dizer que ela não está sofrendo dano emocional e nem violência psicológica dentro do relacionamento dela. Né? Assim, eu lembro de debater, enfim, com um amigo de longa data, que é advogado, ele fala assim, não, eu falo logo que é para chorar em audiência, que é para não sei o quê, e aí que tipo de estereótipo de gênero a gente não está aí reforçando, né? O que nós estamos esperando encontrar quando nós estamos buscando, então, avaliar dano emocional. E aí eu acredito que podemos parar por aqui, com essa provocação e abrir para o debate, né? Acho que deu, né? Meia hora, gente. As nossas convidadas estão sendo precisas com relação ao tempo. Ambas cumpriram precisamente o tempo que lhes foi repassado, né, aqui pela organização. Também temos que parabenizar por isso, doutora Regiane e doutora Paola. Mas, doutora Paola, muito obrigada pela sua fala tão importante, né? Essa fala que traz a contextualização da violência psicológica sob a ótica da psicologia. É imprescindível, né? A gente realmente, para entender realmente esse fenômeno, a gente tem que ver o aspecto jurídico, mas também não tem como fugir da questão psicológica. Então, muitíssimo obrigada por trazer jogar tantas luzes, né, aqui para essa questão. Então, passamos agora para os debates. Temos 2 colegas ainda para serem ouvidos. Primeiramente, eu vou chamar aqui a nossa colega, a doutora Roberta Coelho Maia Alves, promotora de justiça da 139ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, ela que tem atuação no combate
à violência doméstica. Dizer aqui que doutora Roberta, é uma alegria grande, também uma honra tê-la aqui conosco, devido à sua também vasta experiência nessa área, e dizer que você tem a palavra por 10 minutos, tá certo? Por favor, fique à vontade, colega. Boa tarde, Luciana. Eu agradeço o convite e saúdo todos os participantes na sua pessoa, para ser bem econômica em relação ao tempo. Realmente, eu estou na labuta no combate à violência doméstica, e em junho vai completar 10 anos. E eu tenho visto essas tipificações do crime de violência psicológica como um grande avanço, porque além do crime de ameaça ser uma pena muito baixa, é muito difícil você caracterizar, porque muitas vezes a mulher ela é afetada psicologicamente pelos atos do homem, do companheiro, e tal ato dele não constitui tecnicamente a violência, tal como preconiza o artigo 147 do CPB. Durante a minha labuta, durante o atendimento às mulheres, durante as audiências, eu tenho presenciado muitas vítimas dizerem que as violências psicológicas, os stalkers, seja o 147A, que é a perseguição, seja o 147B, elas consideram essas condutas mais nocivas do que a própria lesão corporal, porque a lesão corporal ela deixa marcas mais no corpo, né? No corpo ela sara, né? E na alma, toda aquela pressão psicológica ela deixa marcas e vai, ao longo dos anos, causando limitações na mulher, no setor psicológico, né? Eu tenho reparado isso e eu acho que isso foi um grande avanço. E algo que eu também tenho percebido na nossa labuta de audiência, que eu acho assim uma conduta condenável, principalmente uma conduta partindo da defesa, muitas vezes nas falas dos acusados, por ocasião dos interrogatórios, ou nas testemunhas de defesa, eles procuram colocar a vítima como alguém instável emocionalmente. Você percebe pela fala dos advogados, que esse caso incide mais do que no caso dos defensores públicos, que os advogados, das suas perguntas, seja para a própria vítima, seja para as testemunhas de acusação e de defesa, eles sempre indagam se a vítima tem algum problema psicológico, se a vítima faz algum uso de remédio antidepressivo. Por quê? Porque na linha de raciocínio deles, na linha de defesa deles, eles querem colocar a vítima como alguém psicologicamente instável e diante disso, eles querem colocar em xeque todas as afirmativas da vítima. É como se a louca pudesse ser ameaçada, como se a louca pudesse ser lesionada. Infelizmente, é uma conduta arcaica, é uma conduta medieval, mas acontece muito na nossa labuta de instrução. Acredito que a doutora Rejane também tenha tido essas experiências. Eles procuram colocar a vítima como o papel da louca para tentar fazer com que a justiça desacredite, quando, na verdade, a mulher já chegou naquele estágio já por conta de todos os crimes praticados. Antes desse avanço, dessa mudança no Código Penal, essas condutas elas eram vistas como perturbação, a contravenção de perturbação de sossego alheio, o que não traduzia a realidade dos fatos e ficava muito aquém
Desde o começo de 2020, quando começou a pandemia, eu disponibilizei o meu número funcional e tenho feito muitos atendimentos às mulheres vítimas de violência. E tem um caso pontual de uma moça que existem 4 processos criminais dela como vítima e do ex-marido como agressor. Desses processos, já existem 2 condenações criminais. E ele, em detrimento a em represália a todo esse processo, ela tinha a guarda do filho do casal, que nesse ano completa 10 anos, eu não sei ao certo se ele já completou ou ele vai completar. Ele, em represália, ele tomou a criança dela, ele fez toda uma lavagem cerebral na criança, foi lá na DESECA, que a de fora, é a delegacia que apura crimes praticados contra criança e adolescente, diz que ela estava torturando o filho e tomou o filho dela e praticou assim alienação parental. Ela não tem, passou mais de um ano com contato com o filho, voltou até agora. Só que a criança, ela foi tão envenenada pelo pai que numa das visitas ele induziu a criança a ter uma crise, que a criança chegou a ir para um hospital psiquiátrico. E hoje em dia ela ganhou a guarda da criança, mas não consegue conviver muito tempo com a criança, porque a criança entra em choque, diz que não quer morar com ela porque o pai vai se matar se ela for morar com ela. Aí você repara que, assim como essa moça, existem muitas. Durante esse tempo, eu já tive a oportunidade de entrar em contato com as 4 vítimas na mesma situação, em represália aos processos criminais, em represália às condenações criminais. O que é que o advogado, junto com o réu, como é a estratégia de defesa? Atacar a mulher no seu ponto mais vulnerável, que é tirar o filho de sua companhia. Essa moça que entra em contato comigo, ela chegou a dizer: doutora, eu não quero mais nem saber desse negócio de condenação, eu não quero nem saber desse negócio da Lei Maria da Penha, para não deixar ele com raiva, para ver se ele desiste de tirar meu filho. Para vocês verem como chegou a um grau tão grande que, na prática, esse crime de violência psicológica, que não deixa de ser um crime de violência psicológica, o que está sendo praticado contra ela, de tirar a guarda do filho, de fazer com que o filho a rejeite, na prática, isso está saindo muito mais grave do que todas as lesões corporais que ela foi vítima. É algo grave e assim, para mim é com muita alegria que eu percebo essa visão do legislador, da importância de realmente de punir esse crime, que ele é tão grave quanto a lesão corporal. E outra coisa, ele atinge não só a vítima, ele atinge os filhos, toda a família, né? É a família que consegue conviver em paz com o fato de ter uma filha, uma irmã, uma mãe sendo perseguida, sem saber ao certo se o real perigo dessas ameaças, dessas perseguições. Então, para concluir, eu louvo muito, e na nossa prática nós temos percebido isso, que as mulheres elas se ressentem mais da questão da violência psicológica, da, eh, da perseguição, do que de lesão corporal. E muitas vezes esse crime ele está sendo praticado dentro do próprio sistema de justiça. Está lá a audiência acontecendo e o advogado perguntando para a testemunha se a vítima é desequilibrada, se a vítima toma remédio controlado. É algo que é inacreditável. As pessoas não têm a noção ainda que estão praticando crime.
Então, eu coloquei aqui o cronômetro, meu tempo acabou, e o meu recado é esse, de felicitação por esse progresso. Obrigada, doutora Roberta. Ouvi-la é sempre um prazer. Lembrando aqui que estava aqui lembrando no início que eu assumi a coordenação do CEAF, nós fizemos um evento também, acho que foi até com a doutora colega do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scaranza. Exatamente, foi uma live, A doutora foi. Roberta estava lá conosco como debatedora, mediadora, sempre trazendo aí os seus exemplos, né? Obrigada demais, viu, doutora Roberta, por trazer esse exemplo concreto, né? Através do qual a gente já visualiza, né, a ocorrência do crime, né? E é importante demonstrar isso, que a violência psicológica, muitas vezes, ela dói bem mais do que a violência física, né? As marcas ficam realmente na alma. É difícil, é bem complicado. Passamos agora, então, a palavra para o nosso último debatedor, o colega, queridíssimo colega doutor Leonardo Marinho Carvalho Chaves, que é promotor de justiça da 12ª Promotoria de Justiça da comarca de Juazeiro do Norte e que tem feito um trabalho grandioso com relação a essa temática. Ele mesmo deve falar a respeito disso, tem alguns êxitos para falar a respeito, não é isso, colega Leonardo? Então, passo agora a palavra para você, para a sua fala, por favor. Muito obrigado, doutora Luciana. Quero aqui de novo saudar todos os presentes, né? E dizer que é uma satisfação imensa minha sempre estar debatendo aí com grandes mulheres inteligentíssimas e dar as boas-vindas aí virtualmente, né, ao estado do Ceará, a doutora Paola, a doutora Rejane, também cumprimentar minhas queridas colegas, a doutora Luciana, a doutora Roberta, e ao nobre amigo doutor Enéas, né, que é o diretor da Escola Superior do Ministério Público. Bom, eu tenho atuação no Juizado de Violência Doméstica de Juazeiro do Norte, já faz alguns anos, né, cerca de 6 anos e alguma coisa. De fato, a gente aprendeu, né? Eu, pelo menos, como homem, né? Aprendi muito sobre as mulheres nesse tempo, né? E comum, sem sombra de dúvida, de todas essas dificuldades que as mulheres enfrentam, né? Na necessidade básica de ter um lar saudável, de ter um ambiente familiar que lhe proporcione o pleno desenvolvimento. E aqui nessa região nossa aqui do Cariri cearense, foram muitas dificuldades, né, enfrentadas, um juizado para 9.000 processos, basicamente, sem equipamentos essenciais, né? Graças a Deus, o Ministério Público fez aí um trabalho e hoje a rede de proteção está mais ampliada, né? É isso que a doutora Luciana fala, né? Recentemente nós fizemos um termo de ajustamento e foi criada aqui uma casa abrigo para as mulheres, né? Recentemente também fizemos um trabalho aí para que o Tribunal de Justiça ampliasse o juizado de violência doméstica, assim foi feito, né? Foi criado recentemente aqui na comarca de Crato. Então, eu estou feliz com os resultados e mais feliz ainda pelo convite feito aqui pela Escola Superior. Bom, eu comungo do mesmo pensamento aí das colegas que me antecederam. Penso que foi um avanço, de fato, né? A legalização, digamos assim, né? Do crime de violência psicológica e que também, mas que não deixa de, obviamente, de nos trazer inquietações, né? Essa inquietação que a doutora Rejane trouxe, né? De que muitos pensadores, juristas, estão exigindo, né? Laudos para a comprovação desse crime, né? Se você olhar, observar bem a redação do texto, é muito tênue, realmente, a interpretação que se faz deste tipo penal, né? E aqui é preciso que se diga que
esse crime é recentíssimo, né? Assim, do ponto de vista legislativo. Nós não temos jurisprudência ainda firmada, tribunais superiores. Então, nós estamos aqui debatendo, pode ser que eu esteja equivocado nas minhas concepções, mas isso é um debate acadêmico, então a gente está livre para falar, né? Até porque a gente vai discutir isso nos processos. Penso que, quando você faz uma leitura desse dispositivo, ele é bem claro em dizer o seguinte: causar dano emocional, e aí partindo para a última parte, que cause prejuízo à saúde psicológica de autodeterminação. Eu acho que é esse o ponto, né, que vem mais a ser debatido. Obviamente que, do ponto de vista da psicologia, como a doutora Paola brilhantemente explanou aqui, e de todas as suas consequências para a vida da mulher, o crime chegou mais do que na hora, né? A grande discussão é até que ponto esse crime ele está relacionado a uma violência psicológica sem danos à saúde psicológica, né? E aí a doutora Regiane ela deu uma solução que é bastante simples, né? E que eu acho que até melhor cai para a defesa das mulheres, né? No sentido de beneficiar as mulheres. Até que ponto a violência psicológica deixa de ser um crime previsto no artigo 147b e passa a um crime de lesão corporal. Antigamente, né, antes dessa inovação, esse delito ele vinha sendo tratado como um crime de lesão, né? O próprio dispositivo no artigo 129 caput, ele define o crime como uma ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, né? Esse é o dispositivo que está lá desde os anos 40. Inclusive, Nelson Hungria, né, saudoso Nelson Hungria, definia isso, né, que o crime de lesão é um crime sem ânimos necandi, que atente à integridade física ou à saúde fisiológica ou mental, né, de outrem. E dizia ele que não a lesão não é apenas um mal infligido à natureza anatômica das pessoas, mas é uma ofensa a qualquer normalidade funcional do corpo, seja ela física ou psíquica. E aí, nesse ponto, é onde interpreta-se, né, e esse vai ser um desafio jurídico, de definir o que é considerado um prejuízo à saúde psicológica, né? Da pouca doutrina que tem a respeito, existe oscilações a respeito, né, entre magistrados, advogados. Exige ou não exige um laudo psicológico formal por meio de uma perícia? Alguns pensadores dizem que não é necessário um laudo psicológico, mas seria necessário um laudo médico ou até mesmo de um psicólogo para aferir até que ponto esse dano emocional causado ele gera prejuízos à saúde psicológica. Esse é o problema do tipo penal que eu mais vejo, e acho que os advogados, né, como um todo, vão explorar muito essa temática, né? Até que ponto o dano emocional causa um prejuízo, né? Imaginemos um comportamento de um sujeito que tente controlar, como a doutora disse, o tipo não prevê conduta reiterada, né? Até que ponto ele exigir o uso de uma roupa, de uma única conduta, venha causar um prejuízo à saúde psicológica? Quem vai dimensionar isso? Essa é a maior dificuldade que eu penso, né? E aí, como a doutora Regiane disse, a solução disso, eu espero que os tribunais superiores caminhem nesse sentido, né? É de definir daquela violência psicológica, o que acarretou? Acarretou depressão? Acarretou síndrome do pânico? Acarretou qualquer outra anomalia psíquica? Esse é o limiar
entre o crime de violência psicológica e o crime de lesão corporal. Eu penso o seguinte, que talvez haverá o crime de lesão quando a violência psicológica atingir a própria saúde corporal. Essa talvez seja a melhor definição, né? E esse vai ser o desafio que nós vamos ter, né? O próprio artigo ele define isso. Será violência psicológica se a conduta não constituir crime mais grave. Então, é nesse ponto que o Ministério Público, o Judiciário, enfim, quando se debruçar com esses casos, explorar até que ponto a violência psicológica atingiu a saúde mental da mulher, né? E, uma vez verificado que essa violação, né, que essa violência psicológica trouxe prejuízos maiores, a gente tem que pensar em denunciar pelo crime do artigo 129, parágrafo 13, até porque é uma conduta mais grave, né? Não se pode ficar somente no artigo 147b se nós percebermos que há um resultado mais grave àquela mulher. Como disse a doutora Rejane também, esse artigo 147b, ele não exige comportamento reiterado, né? Também, isso não significa que dificilmente veremos, né, uma denúncia de um único ato. Paola foi muito feliz quando ela disse isso. Ela disse que a violência psicológica, provavelmente, ela nascerá de um processo da vida cotidiana, né? Então, é a reiteração desses atos que provavelmente leve aí a um dano emocional, né? Sobre esses aspectos, senhores e senhoras, eu vejo que sobre a violência psicológica era isso que eu tinha para falar também. O meu tempo já está acabando, né? Já estou com mais de 11 minutos e foi dado apenas 10. E é isso. É o que eu tinha a tecer sobre esse novo delito, mas também dizer aqui a todos que estamos felizes, né, por o legislador ter criado um tipo penal aberto. Eu acho também que talvez seja por isso que a gente nunca via esses crimes de violência psicológica se transformarem em denúncia, porque não era hábito. Ninguém enxergava esses delitos como um crime de lesão corporal, né? Apesar de haver uma doutrina que falava que a violação, a violência à saúde psicológica da mulher é uma modalidade de lesão corporal, né? Mas quando se cria um tipo penal mais aberto, escancarado, né, reproduzindo praticamente o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, quando fala em humilhação, constrangimento, todos aqueles tipos penais, eu acho que isso termina atraindo um olhar mais protetor à mulher, né, e também aos próprios juristas na forma de encarar essas situações. Então é isso, muito obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. É sempre muito bom ouvir sua fala. Já tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Leonardo em outras situações, não é isso, doutor Léo? Na época que eu estava no Link, é sempre um prazer a companhia dele. Para lhe parabenizar pela participação e também pelo trabalho tão importante que você vem realizando aqui nessa temática, lá no Cariri, né? Em especial na comarca de Juazeiro do Norte. Que você continue tendo êxito cada vez mais e que consiga realizar tudo que é necessário para que realmente a proteção da mulher seja feita ali naquela região tão carente dessa proteção. Então, a gente percebe que a gente vem evoluindo, né? É esperar que, como você disse, não temos ainda jurisprudência,
o crime, né, a tipificação é tudo muito novo, né? O fenômeno é novo, mas é esperar que a doutrina que vem, a jurisprudência que se criará, que seja nesse sentido dessa proteção da mulher. Estamos nos encaminhando para o fim, mas antes de fazer os agradecimentos finais, tem uma perguntinha no chat que foi direcionada para doutora Rejane. Rapidamente, farei. Tá certo, doutora Rejane? Vou ler aqui. É o seguinte: a slow violence deve ter impactado ainda mais o ciclo do silêncio. A senhora percebeu nos casos que já julgou as consequências desse fato no tempo que levou para a mulher procurar ajuda formal? Essa pergunta é da nossa participante Rebeca Gadelha. Se você for verificar, principalmente quem trabalha com violência doméstica, quando você pergunta, você começa a questionar a mulher a respeito da violência que ela sofre. Como eu disse no começo da minha fala, se toda a violência surgisse como uma violência física, nenhuma mulher permaneceria no ciclo de violência. Eu não consigo visualizar nenhum tipo de violência doméstica que não venha acompanhado de violência psicológica. A violência psicológica, ela está inserida, ela está enraizada dentro da violência. A Paola até falou a questão a questão da mudança de comportamento. Ela cita como exemplo uma mulher que tinha que telefonar para o marido, para o companheiro, falando onde que ela estava. O que acontece é exatamente isso. A grande maioria, elas, no início, elas tomam como um cuidado exacerbado, como amor. Eu digo que é uma linha muito tênue entre o amor e a violência, porque elas tomam isso como um cuidado que eles têm, um amor que eles têm. Então, ele tem os ciúmes, porque ele me ama muito, ele tem um comportamento, às vezes, mais exaltado no início, porque eu estou dando uma insegurança por conta desse amor que ele tem. Então, isso é muito difícil. E a mulher, quando ela denuncia, aquele fato, o fato da violência não aconteceu pela primeira vez. Quando você começa a conversar com uma mulher, você observa que a violência, a psicológica principalmente, ela está vindo de muito tempo. E essa demora, porque, como eu disse, é um processo que é silencioso, ele se protege no tempo. Então, assim, você falar com desconhecido, quando eu fazia alguma palestra presencial, na época do presencial ainda, eu sempre gostava de fazer uma brincadeira, eu sempre pegava alguém da plateia, do que estava assistindo, e falava assim, me conta um segredo. Você não me conhece, você conhece algumas pessoas que estão aqui, e eu quero agora que você me conte um segredo. Me conta um segredo, alguma coisa. Todo mundo tem um segredo, todo mundo tem alguma coisa, um passado, alguma coisa, algo que é feio da sua vida. Pode até, se você me contar, pode até não achar nada demais, mas para você, no seu íntimo, é algo que é muito ruim, que te envergonha, e que você tem ali guardadinho lá no fundo da alma. E eu falava isso, conta para mim esse segredo. E a pessoa ficava com vergonha, falava, não, a gente não vai, eu vou te julgar, vou falar o que eu vou achar do teu segredo, vou perguntar para o teu outro colega. E era uma forma de constranger aquela pessoa, e eu falava, o que acontece na violência doméstica é exatamente isso. A violência doméstica é uma vergonha, é algo que traz vergonha, é um segredo que muitas mulheres guardam e que dificilmente, é muito difícil chegar ao sistema de justiça. E principalmente contar para pessoas que ela nunca viu e que realmente vão julgar não só o crime, mas principalmente o comportamento dela. Então, assim, esse é o grande desafio da violência doméstica, principalmente evitar essa revitimização dentro das salas de audiência, evitar esses julgamentos, esses pré-julgamentos, esses preconceitos que a gente tem estabelecido. A nossa sociedade é muito arraigada no machismo, nos preconceitos, a gente está vivendo uma situação de retrocesso dos direitos das mulheres, então isso tudo influencia dentro da sala de audiência. E aí, só para finalizar, eu digo, isso é responsabilidade, sim, da sociedade. Basta você entrar numa loja de brinquedos e você verificar os brinquedos femininos e masculinos. Nós, desde criança, nós estamos direcionando as nossas filhas ao cuidado, nós estamos ensinando as mulheres que nós somos responsáveis pela família, pelos filhos, pelas crianças, pelo sucesso dessa família. Essa família, então, muitas mulheres têm dificuldade de chegar, de contar, de trazer o problema, de trazer
a violência, não só porque elas se sentem responsáveis por o sucesso desse casamento que já está há muito tempo fracassado, mas elas se sentem responsáveis por isso, elas querem manter aquele pai próximo dos filhos, enfim, é uma série, a situação o contexto é muito mais profundo, uma análise necessária, uma mudança, a gente precisa de uma mudança de comportamento em sociedade, mas principalmente do sistema de justiça. Como eu disse, não adianta a gente encher o Código Penal de novas leis, de novos crimes, aumentar a quantidade. Eu digo, hoje eu sou juíza de entorpecentes, eu falo, hoje a minha clientela, vamos dizer assim, é o que mais enche os presídios. Então, se uma punição grave ela fosse suficiente, nós não teríamos esses índices altíssimos de tráfico de drogas hoje enchendo os presídios, né, lotando os presídios. Então, é preciso mudanças, principalmente no que diz respeito às questões de gênero, a mudança de comportamento ela se faz urgente, a mudança na sociedade, principalmente dos operadores do direito. Quando eu falo dos operadores do direito, é desde quando essa mulher entra na porta da delegacia para registrar uma ocorrência, até aquele último recurso que é julgado lá no Supremo ou no STJ. Obrigada demais, doutora Rejane. Eu não sei se temos mais alguma pergunta, mas ainda que tenhamos, creio que já estamos há mais de 2 horas aqui na videoconferência, então acho que é o momento de que todos já retornem ou para os seus lares ou para os seus compromissos. Doutora Rejane também tem aí uns despachos para finalizar, acho que todos. E, então, mais uma vez, agradecer, tá, por esse debate que foi tão importante e tão profícuo, carregado de significado, como eu já disse, trouxe luzes para essa nova situação, para esse novo crime, e vamos esperar, né, como eu já disse também anteriormente, que venha a doutrina, que venha a jurisprudência, nesse sentido de sempre abranger, né, nesse sentido de aumentar a proteção, porque se a gente for parar para pensar, nós somos educados, criados com uma visão, eu posso até dizer machista, né? Somos criados pelas mães, mas nossas mães elas têm esse pensamento mais, vamos dizer assim, machista, voltado para, por exemplo, se, digamos assim, a doutora Paula falou da questão do casamento, de que só um casamento é que tem sucesso, de que a responsabilidade do sucesso desse casamento acaba pesando sobre a mulher, de que quando há uma falha, um erro na educação de uma criança, a culpa é da mulher. Então, são tantas cargas, são tantas... como eu digo, a educação, conhecimento é que vai mudar tudo isso. Mas não é de uma hora para outra, né? Mas eu creio, né, pelas falas de todos aqui, que estamos avançando. Já estamos discutindo, já entendemos, e que possamos avançar sempre mais, para que sei lá, de repente, daqui a, não sei, 100 anos, que nós não estaremos aqui mais para ver, esse problema não seja realmente um problema para as futuras gerações, para as futuras mulheres que vão habitar aqui o nosso planeta Terra. E é isso, mais uma vez agradecer a todos e desejar uma semana proveitosa para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Obrigada demais. Até mais. Obrigada, doutora Rejane, doutora Paola, doutora Roberta, doutora Até Leonardo. mais, eu agradeço Obrigado. o convite e me coloco à disposição de outras Obrigada, oportunidades. gente. Um abraço, tchau. Igualmente, estou à disposição. Até logo. Tchau.